Gravando. Bom, então é um prazer aqui apresentar o último seminário, né, do ano de 2023. Estamos fechando aí com chave de ouro. O professor Alonso Sepúlveda Castelhanos, da UFO, e vai falar sobre o conjunto de lacunas puras e códigos, em 2 pontos sobre extensões de Kummer e curvas de EK e BM. Obrigado, Alonso. Obrigado, Guilherme, pela apresentação, não? E esse é um trabalho junto, aí está o Guilherme, está o Eric, não? Junto com eles e junto com a Luciane também, alguns resultados que nós obtivemos ultimamente, não? Vou aqui. Então, apresentar algumas coisas interessantes, vou falar um pouco de códigos, alguns resultados também, mas vou falar inicialmente o que é o interesse na teoria dos códigos, o que é importante a pesquisa, não, que a gente faz para a teoria dos códigos. Bom, numa comunicação entre dois usuários, um usuário A, um usuário B, eles querem mandar uma mensagem, o usuário A quer mandar uma mensagem para o usuário B, uma mensagem S, através de um canal de comunicação. Nesse canal de comunicação, a gente supõe que existe um ruído, um barulho, ou que, por determinada interferência, a mensagem que é enviada talvez possa ser pode mudar. Então, o usuário A deseja mandar a mensagem S, primeiro codifica essa mensagem e vai mandar pelo canal de comunicação a mensagem X. Então, codificou esse como X, e esse X, ao passar pelo canal, ele se torna um X', porque talvez pode ser que aconteceu alguma mudança nessa mensagem. O usuário B usa um algoritmo de decodificação e obtém, a partir de X', obtém um S'. E o que a gente deseja é que esse S', o usuário B, possa, de alguma forma, obter a sua mensagem S, que foi a mensagem inicialmente passada pelo usuário A. Então, na teoria de códigos, uma das principais objetivos da teoria dos códigos é que o usuário B consiga, de fato, decodificar a sua mensagem para a mensagem S. Tá? Então, a teoria dos códigos está interessada em que a mensagem recebida pelo usuário, de fato, seja a mensagem enviada. Tá? Isso é uma das diferenças da teoria dos códigos para a criptografia. Não? A criptografia ela deseja esconder uma mensagem de algum intruso que possa obter ela no canal de comunicação. Na teoria dos códigos, não. E, bom, nós queremos códigos que sejam fáceis para codificar e também para decodificar, não? São duas coisas que são importantes na teoria dos códigos também. E que também, a partir do mesmo tendo mudanças, na mensagem possa ser recuperada, não? A mensagem transmitida. Então, um exemplo bem simples é, por exemplo, o código da língua portuguesa. Tá? Então, nós temos na língua portuguesa um canal de comunicação que, ao mandar a palavra, pode acontecer um erro. Por exemplo, nós queremos mandar a palavra pato, acontece um erro, e aí essa palavra pato pode virar gato, rato ou patem. Já seja qual seja. Nós vemos que todas essas 3 palavras aqui obtidas fazem sentido na língua portuguesa, mas nenhuma delas foi a palavra ou a mensagem que foi enviada. Tá? Então, a língua portuguesa não é um código muito bom para codificar. Não é por quê? Porque as palavras, por exemplo, pato e gato, nós dizemos que essas palavras, a distância entre essas 2 palavras é 1. Só trocou o P pelo G. Então, como a distância é 1 e
nós não vamos conseguir, a distância entre as palavras ela é muito perto. Tá? E o que a gente quer é ter um código de tal forma que essa distância entre as palavras seja o maior possível. Para, quando nós mandarmos as mensagens pelo canal de comunicação, podermos decodificar pela mensagem enviada de fato. Ok? Então, isso foi uma pequena introdução, não? Na parte da teoria dos códigos. Não? E, então, agora sim, em 1988, Shannon introduziu um trabalho dele relacionado aos códigos corretores de erros, não? Esses códigos que vão corrigir erros que acontecem durante a transmissão da mensagem. Tá? Esses são códigos utilizados principalmente para transmitir, armazenar dados, garantindo a sua confiabilidade. Então, dentro das classes dos códigos, nós temos os códigos lineares, não? Então, essa parte dos códigos lineares, a base que precisa para estudar ele é principalmente álgebra linear. E um código C linear, se ele for um subespaço de Fqn sobre o Fq, onde Fq é um corpo finito com Q elementos, e como subespaço vetorial sobre Fq, ele tem uma dimensão K, não? Então, os parâmetros do código C são N, que é o comprimento do código, tá? Que é aqui onde nós estamos tomando o tamanho das palavras, não? K, que é a dimensão como subespaço vetorial, e D, onde esse D é justamente o que nós vamos definir como a distância mínima do código. E esse D é o mínimo entre as distâncias de todas as palavras. Então, nós queremos que a distância entre as palavras seja o maior possível. Então, queremos que esse parâmetro D seja fixado o comprimento, fixado a dimensão, nós queremos que esse D seja o maior possível, ok? Esse K, ele também é importante que ele seja grande, porque isso vai garantir que o nosso código tenha bastantes palavras, não? E a distância entre duas palavras, como eu tinha falado no exemplo, simplesmente é um número de coordenadas distintas, tá? Entre as palavras A e B do código. Tá? Mas esses parâmetros, N, K e D, eles não são arbitrários, eles satisfazem uma cota, que é a chamada cota de Singleton, onde a distância mínima vai ser menor ou igual que N menos K mais 1. Ok? Então, esses parâmetros não são arbitrários, eles estão diretamente relacionados. E nós definimos também o defeito do código como sendo esse delta aqui, não? Simplesmente colocando o D do outro lado, levando ele para subtrair, e esse delta é maior ou igual que zero. Então, nós queremos que esse delta esteja mais perto de zero para dizer que o código tem a maior distância de separação. Okay? Então, que o defeito desse código seja o menor possível. Uma das coisas que nós queremos. Okay? Bom, nos anos de 1980, Gopa, ele introduziu uma forma de construir códigos lineares usando corpo de funções algébricas, usando curvas algébricas, não? Aqui, o corpo de funções algébricas F, que eu estou denotando como Fq de x, onde x é a minha curva, é como nós estarmos pensando, eu vi que tem uns alunos meus de álgebra aí, não? É como estarmos pensando no corpo de funções do domínio Fq de xy, quociente, o ideal gerado por essa curva, pela equação da curva x. Então, esse quociente aqui vai ser um domínio de integridade, nós podemos construir o corpo de funções desse domínio e vamos obter esse f aqui, que seria o corpo de funções dessa curva. Tá? E vamos supor que ele tenha um certo gênero, não? Um invariante dessa curva, desse corpo de funções.
Então, Gopa construiu a partir desse corpo de funções, ele construiu os chamados códigos algébricos. Ele definiu dado D e G, dois divisores, onde divisores são o quê? Soma de lugares racionais, ou soma de, nós podemos pensar, lugares racionais de grau 1, ou podemos pensar como sendo pontos que satisfazem a equação, pontos racionais da nossa curva, que satisfazem a equação da curva. Tá? Então, aqui o D, soma de N pontos racionais, G, outro divisor também, soma de pontos racionais, lugares de grau 1, tal que o suporte, a interseção do suporte desses dois divisores seja vazio, é dizer, os pontos que aparecem aqui no divisor D não apareçam no divisor G. Okay? E, a partir daí, uma das formas que Gopa introduziu, tem duas formas, eu aqui estou trazendo somente uma, é o chamado código diferencial, denotado como C ômega dos divisores D e G, né? Como sendo os resíduos das diferenciais, onde as diferenciais pertencem a esse espaço, ômega de G menos D. Isso daí vai ser um subespaço de FQN, ok? E nós vamos trabalhar, ou os códigos que vamos construir vai ser principalmente relacionados a eles. Né? E pela construção e pela teoria de curvas, nós conseguimos já uma cota inferior para a distância mínima desse código construído, que é chamada distância de Gopa, não? Que vai ser o grau do divisor de E, tá? O grau é como se fosse um número de pontos, dependendo da multiplicidade de cada ponto. O grau do divisor de E menos 2 vezes o gênero menos 2. Okay? Então, isso nos dá uma cota inferior. Uma das coisas que a gente busca aqui é melhorar essa cota inferior desses códigos. Okay? Bom, e uma das formas que se usa para melhorar essa cota inferior, que já se tem pela construção dos códigos, é usando as lacunas e lacunas puras. São dois conceitos que eu vou definir ainda, mas usando esses conceitos a gente vai poder melhorar essa cota inferior aqui. Beleza. Bom, para definir o que são essas lacunas puras, eu vou introduzir o que nós chamamos do semigrupo de Weierstrass em um ponto, em um lugar racional. Então, dado P, um lugar racional da curva, não? Um ponto racional dessa curva, e N0 representando os inteiros não negativos, nós definimos o semigrupo de Weierstrass, tá? Como sendo os inteiros não negativos, tal que exista uma função f no corpo de funções algébricas da curva, tal que o divisor de polos dessa função seja n vezes p. E esse p é o ponto onde nós estamos construindo o semigrupo de Weierstrass. Esse divisor de polos é como dizendo o único ponto onde não está definida essa função f. Tá? Ok? De uma função nós podemos encontrar o divisor de polos ou o divisor de zeros, que são os pontos onde a função se anula. Ok? Com suas respectivas multiplicidades, claro. E o complementar desse conjunto, HP em N0, é o que nós vamos chamar de GP, vamos chamar o conjunto de lacunas de Weierstrass do ponto P. Tá? E, em particular, esse conjunto nós já sabemos, pela teoria, que ele vai ter exatamente gênero G, ou exatamente a cardinalidade desse conjunto é G. Tá? Então, eu dei aqui um exemplinho bem simples, por exemplo, o semigrupo de Weierstrass, só para que os alunos vejam que vai ser, por exemplo, dependendo, nós encontramos que ele seja gerado pelos números 3 e 4. Tá? Isso quer dizer que existe uma função no corpo de funções racionais, tal que o divisor de polos dela é 3p, e outra que o divisor de polos dela é 4p.
Então, nós conseguimos mostrar para uma determinada curva que o semigrupo dela seja gerado por esses dois números 3 e 4. Bom, gerado, então nós estamos pensando em todas as combinações lineares dele com coeficientes inteiros não negativos. E se nós formos ver qual que é o complementar desse conjunto, nos inteiros não negativos, os únicos elementos que não estariam nesse gerado seriam os números 1, 2 e 5. Então, que seria o conjunto de lacunas nesse ponto P, não? 1, 2 e 5. Esse semigrupo de Weierstrass está muito ligado à teoria de semigrupos numéricos, não? E que é bastante trabalhada também, não? Essa parte de semigrupos numéricos é uma teoria bastante interessante, não? Importante para nós, e nos ajuda também, nos dá um suporte aqui quando estamos calculando esses semigrupos e construindo os códigos. Ok? Bom, os três autores, não, Garcia, Kim e Lax, quando eles observaram que quando o divisor G era múltiplo somente de um ponto, eles conseguiram dar uma melhora para aquela cota da distância mínima, não? Aquela cota que eu falei que era o grau do divisor menos 2G menos 2. Então, esses autores, eles perceberam que olhar para a estrutura aritmética desse semigrupo de Weierstrass aqui, eles iam conseguir uma melhora nessa cota da distância mínima, tá? Especificamente, eles pensaram, se no conjunto GP, não? Observe que o conjunto de lacunas, para eu conhecer o conjunto de lacunas, também eu conhecendo o semigrupo de Weierstrass, eu obtenho o conjunto de lacunas. Se nesse conjunto de lacunas nós tivermos T mais 1 lacunas consecutivas, por um lado, e por outro lado, tivermos também outras T lacunas consecutivas, e tomarmos o divisor G como sendo dessa forma, usando as lacunas consecutivas, alguns elementos, alguns extremos das lacunas consecutivas, eles mostraram que a distância mínima daquele código diferencial que eu defini, ela vai ser melhorada em T mais 1 unidades. Isso é muito bom, não? Porque isso dá uma melhora para essa distância mínima, e quando o nosso código melhorando sua distância mínima, isso vai permitir que o nosso código possa corrigir mais erros que aconteçam durante a transmissão das mensagens, tá ok? Erros que aconteçam no canal de comunicação. Então, que interessante, não? Aqui nós observar que obtemos essa melhora, não? Eles mostraram para esses códigos, não? Aí, eles começaram a pensar um pouco mais, a tentar generalizar, bom, isso em um ponto, não? Então, a ideia é que agora vai generalizar isso ou ver o semigrupo em 2 pontos, tá? O que acontece se nós tomarmos aqui P1, P2? Tá? Então, o semigrupo em 2 pontos, ele está muito ligado também a nós pensarmos, nós vimos que os semigrupos numéricos ajudaram, ou nos serve de base, no caso de semigrupo de base, assim, um ponto. Quando nós vamos olhar para 2 pontos, nós temos que é como se tivermos semigrupos numéricos generalizados, não? Que é uma outra área de pesquisa também. E aqui eu só quis trazer um exemplo, não? Para vermos que o semigrupo em 2 pontos, nós podemos definir aqui como sendo todo o N0 quadrado, tirando alguns pontos. Esses pontos que nós tiramos vão ser, na verdade, as lacunas, não? De um semigrupo em 2 pontos. Não? Esse aqui é um semigrupo, e esses são chamados de GNS, não? De semigrupos numéricos generalizados, não? E eles, nesses semigrupos, vai ter também o que nós vamos chamar de gênero, vão ter todas as propriedades estendidas dos semigrupos numéricos que vimos no caso de um ponto. Tá ok? Bom, isso aqui é um exemplo bem geral, não? Mas só para introduzir como que seria a cara dele, não? Do semigrupo, nesse caso, e
Então, o semigrupo de Weierstrass, agora, esse semigrupo numérico generalizado, um pouco mais geral, aqui no caso particular do semigrupo de Weierstrass, vão ser os pares de elementos N1, N2, não? De inteiros não negativos, tal que exista uma função f, onde o divisor de polos dessa função seja N1P1 mais N2P2, não? Que nós queremos calcular o semigrupo em P1, P2. De forma análoga, nós definimos o conjunto de lacunas, de gaps, em P1, P2, desse semigrupo, não? Como sendo complementar dele em N02. Tá? Uma das perguntas que nós temos nos feito, não? Como é que nós podemos, quais semigrupos de Weierstrass podem ser ou quais semigrupos numéricos generalizados podem ser vistos como semigrupo de Weierstrass. Essa problemática aparecia no caso de um ponto, também no caso de 2 pontos, nós podemos pensar da mesma forma, não? Então, essa é uma pergunta que está aí em aberto para ser estudada também, não? Bom, então, em particular, esse semigrupo de Weierstrass em 2 pontos seria um semigrupo numérico generalizado. Agora, a pergunta: existe uma curva X e pontos racionais P1, P2, tal que o S, o semigrupo GNS, seja um semigrupo de Weierstrass? Tá? São perguntas que podem aparecer, não, na literatura e que ainda não estão respondidas, não? Bom, uma das caracterizações das lacunas num semigrupo de Weierstrass, HP1, P2, é que nós vamos dizer que o par N1, N2, ele vai ser uma lacuna desse semigrupo se nós olharmos para a dimensão dos divisores. Se a dimensão desse divisor aqui, N1P1 mais N2P2, for igual à dimensão do N1P1 mais N2P2 menos PJ, já seja para J1 ou para J2. Para qualquer J, se isso da direita acontecer, então nós vamos dizer que o par N1, N2 seria uma lacuna, não? Então, isso para olhar para a dimensão do espaço, do espaço de Riemann-Roch definido nesse divisor, não? Então, às vezes não precisamos calcular o semigrupo, ou não precisamos saber, ou precisamos trabalhar somente com as lacunas, não? E usando a dimensão dos espaços. Homa e Kim, em 2001, eles introduziram um novo conceito chamado lacunas puras e denotaram esse conjunto como sendo G0 de P1, P2, e eles definiram as lacunas puras. Então, aqui o N1 e N2 são lacunas. Vai dizer que elas são lacunas puras é dizer que a dimensão desses divisores, que é o mesmo que acontecia aqui em cima, mas que não somente para algum J. No caso, vamos dizer que vai ser lacuna pura se for para todo J. Nesse caso, J1 e 2. Tá? Porque estamos trabalhando somente em 2 pontos. Então, eles definiram esse conceito de lacunas puras. Em 2005, Cícero e o Fernando, eles generalizaram esse conceito para mais pontos. E obtiveram melhoras na distância mínima de vários pontos, não? Então, esse conceito aqui, em 2 pontos, pode ser generalizado também para N pontos. Tá? E nós vemos aqui, para 2 pontos, Homa e Kim, esse aqui é o resultado que eles obtiveram, não? Se eles tomaram dois pares ordenados, não, de lacunas, tal que todos os pares gama 1, gama 2, entre tal que alfa i menor ou igual que gama i menor ou igual que beta i, se forem lacunas puras, em outras palavras, se a gente for desenhar aqui, nós vamos obter um retângulo em R2. Se nós tivermos um retângulo aqui em N2, não? Um retângulo em N2 de lacunas puras, tá? Esses gama 1, gama 2, sendo lacunas puras,
Então, o código diferencial definido o D como sendo soma de pontos racionais, o divisor G escolhido dependendo dos valores que estão dando os valores limites, os extremos do nosso retângulo de lacunas puras. Então, eles obtiveram uma melhora na distância mínima, não? Na cota inferior da distância mínima, como sendo esse somatório aqui. Tá? Somatório de esses valores, não? Desde que nós tenhamos esse retângulo de lacunas puras. Então, isso foi muito bom, não? Porque isso começou a dar melhoras para a distância mínima. Então, nós vemos que essas melhoras aconteceram a partir de obter essas chamadas lacunas puras. Então, vai ser importante nós estudarmos essas lacunas puras para obtermos códigos que tenham distância mínima melhor. Não? É isso que a gente espera. Bom, vários autores têm estudado esses conceitos de lacunas puras, não? A Luciani, o Guilherme, uns chineses, o Yang, Hu, uns italianos, Bartoli, Montanucci, Massuda, a Gretchen Matheus Carvalho, entre vários, têm feito ou estudado esses conceitos e para algumas curvas e tem calculado alguns pares de lacunas puras. Não? O que nós fizemos no nosso trabalho, a gente caracterizou praticamente as lacunas puras e de algumas famílias. Não? Então, mas, nesse caso, nós vamos ver que o semigrupo de Weierstrass em 2 pontos, nós não vamos precisar calcular ele completamente, não? Vai existir um conjunto que é chamado conjunto minimal gerador, tá? E esse conjunto minimal gerador vai ser construído a partir do conjunto de lacunas no ponto P1 e do conjunto de lacunas no ponto P2. Então, no caso de 2 pontos, esses 2 conjuntos de lacunas, elas estão relacionadas. Lembre que no caso de 2 pontos, existem G lacunas em um ponto, G lacunas no outro ponto também. E nós vamos definir o conjunto minimal gerador desse semigrupo em 2 pontos como sendo gama de P1, P2, tal que exista uma permutação sigma entre esses 2 conjuntos de lacunas, tal que uma lacuna beta-i em um conjunto corresponda a uma lacuna gama sigma-i no segundo conjunto. Tá? Então, se existe essa permutação, nós vamos definir esse gama como sendo esse conjunto de pares ordenados, e esse gama vai ser o conjunto minimal que vai gerar esse semigrupo de Weierstrass em 2 pontos. Então vamos precisar só construir esse conjunto minimal. Sim. Ok? E por quê? Porque nós vamos ver que o semigrupo de Weierstrass em 2 pontos nós vamos obter como sendo o LUB, não? O LUB de 2 elementos. LUB é a operação Let's Upper Bound, a operação nós vamos tomar que o LUB de 2 elementos beta1, gama1 e beta2, gama2 é simplesmente o máximo das primeiras coordenadas, vírgula, o máximo das segundas coordenadas. Quando fazemos essa operação, N elementos que vão estar no conjunto minimal gerador ou no semigrupo de Weierstrass em um ponto cartesiano 0, ou 0 cartesiano semigrupo de Weierstrass no outro ponto, então, tomarmos elementos nesse conjunto aqui, nós vamos obter todo o semigrupo H, P1, P2, em 2 pontos. Então, é nesse sentido que a gente diz que esse conjunto minimal gerador, esse gama P1, P2 vai ser o conjunto minimal gerador. É claro que nós vamos precisar conhecer também os semigrupos nos pontos P1 e P2, tá? É dizer, os semigrupos em 2 pontos, não? E assim sucessivamente. Se a gente for definir o semigrupo em 3 pontos, vamos precisar conhecer o semigrupo em 2 pontos, dos quais nós estamos tomando, e em um ponto também, não? Ele é um pouco recursivo, não vai precisar de todos os anteriores.
Em particular, esse conjunto minimal gerador, então ele está contido no cartesiano, não, de GP1 e GP2, que é o conjunto de lacunas, interseção, o semigrupo de Weierstrass. Ok? Bom, e num trabalho junto com a Luciane e o Eric, nós conseguimos caracterizar as lacunas puras usando justamente os elementos usando justamente os elementos do conjunto minimal gerador, gama P1, P2. Então, a gente descreveu, não, caracterizou esse conjunto de lacunas puras, que estamos denotando como G0 de P1, P2, como sendo a operação GLB. E a operação GLB está definida um pouco no sentido contrário, e contrário entre aspas, da operação Lube, que dado dois pares ordenados, beta1, gama1, beta2, gama2, em vez de tomarmos o máximo, que era o Lube, aqui vamos tomar o mínimo das primeiras coordenadas e o mínimo das segundas coordenadas. Com essa caracterização, nós obtemos justamente o conjunto de todas as lacunas puras, claro, tirando o gama P1, P2, que talvez possam aparecer aí, ok? Então, isso foi muito bom, não? Porque isso caracteriza, não, esse conjunto de lacunas puras, e o que nós vamos precisar conhecer é quem que é esse gama P1, P2. Ok? Para obter esse conjunto de lacunas puras, importante para os códigos que nós queremos construir com distâncias mínimas melhores, não? Então, aqui eu vou dar agora dois gráficos, não? Vou mostrar dois gráficos. Um gráfico primeiro sobre uma extensão de Kummer aqui, sobre a curva hermitiana. A curva hermitiana tem essa equação, y elevado a q mais 1 igual a xq mais x, tá? Esse é um exemplo para o caso quando o q é 5. Nós vemos aqui em vermelho, nesse desenho, em vermelho está o conjunto de elementos do conjunto minimal gerador. Ok? E lembre que a partir do conjunto minimal gerador, usando a operação GLB, que é tomar os mínimos das coordenadas, nós obtemos o conjunto de lacunas puras, que aqui no gráfico está justamente em verde, não? Então, observe, por exemplo, esse daqui, nós obteríamos tomando essa lacuna, esse conjunto minimal gerador e esse daqui. Então, o mínimo entre esses dois vai dar esse ponto aqui. E assim sucessivamente, todos os outros pontos em verde são obtidos nós tomando o mínimo das coordenadas dos pontos que estão aqui em vermelho. E dessa forma, nós obtemos todo o conjunto de lacunas puras, tá? Por exemplo, essa propriedade nós vimos aqui na curva hermitiana. Observe também outra coisa. Observe que esse conjunto aqui, nessa parte, ele se repete aqui. E esse daqui, tanto o que está, esse quadradinho aqui, tanto o elemento do conjunto minimal gerador, como o das suas lacunas puras, se repete aqui e aqui também. Em particular para essa curva hermitiana, ok? Que é uma extensão de Kummer, né? das curvas que nós vamos, das famílias de curvas que vamos trabalhar. E aqui eu vou mostrar outro gráfico também, agora para a curva GK, uma dos primeiros exemplos de curvas que apareceram, que são curvas com uma curva maximal que não é coberta pela curva hermitiana, um importante exemplo que não dependia ou não depende um pouco de ser subcobertura da curva hermitiana. E se nós observarmos aqui, nesse gráfico também, da mesma forma, em vermelho, estão todos os elementos do conjunto minimal gerador para essa curva. Tá? E em verde, vão ser os elementos, as lacunas puras. Ok? E observe que nós aqui nesse gráfico, eu coloquei aqui tem uns quadradinhos aqui na parte de baixo,
E observe que esse segundo quadrado aqui é o mesmo que esse quadrado aqui. O mesmo, esse terceiro quadrado aqui vai ser o mesmo que esse daqui. Ok? Que vai ser o mesmo que esse daqui. Então, em certo sentido, não, nós conhecermos essa faixa aqui de baixo, tanto do conjunto minimal gerador como das lacunas puras, usando translação desses quadrados aqui, nós vamos obter o conjunto de lacunas puras de toda a curva. E essa propriedade, ou essa observação aqui que nós vemos no gráfico, foi o que nós fizemos agora de forma algébrica, não? Nós fizemos essa caracterização e conseguimos, de forma geral, obter o conjunto de lacunas puras, tanto para extensões de Kummer como para a curva GK em 2 pontos. Tá? E nós vemos que esses quadrados aqui embaixo, eles têm uma certa... O lado, não, tem um certo comprimento, não? Que é o que nós vamos chamar do período, dos pontos P1, P2, não? Então, definimos qual que era o comprimento desses quadrados, de tal forma que, com as translações, possamos obter todo o conjunto de lacunas puras. Então, isso é praticamente o que nós fizemos, não? Porque agora tudo que eu vou descrever agora, ou alguns resultados agora, é essa parte geométrica que nós vimos aqui, agora transformar para a parte algébrica, não? Usando as curvas, usando a teoria que nós temos para poder mostrar que essa geometria que estamos vendo aqui acontece de fato nas curvas, ok? Então, nós agora se definimos aqui algumas propriedades do conjunto minimal gerador, gama P1, P2, nós definimos o que era o período, não, de 2 pontos, tá? Dos pontos P1, P2, não? Como sendo o menor K, tal que K vezes P1, P2 vai ser um divisor principal. Esse período é o que representa, ou vai ser o lado daquele quadrado que vimos no gráfico, o gráfico anterior, tá? E o conjunto minimal gerador, que são os pontos em vermelho lá do gráfico, nós dividimos também por setores, não? Então, aqui, eu vou calcular dos conjunto minimal gerador, quais que vão estar no primeiro quadrado, quantos que vão estar no segundo, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente. Olhando principalmente para essa faixa de baixo, não? Nós vamos ver que vamos precisar só determinar ou discriminar esses conjuntos dos elementos do conjunto minimal gerador, como das lacunas puras, e nessa faixa aqui de baixo, tá? Então, nós começamos a subdividir esse conjunto minimal gerador, usando interseções com quadrados de lado π, onde π é esse período, não? E aí descrevemos o conjunto minimal gerador como união desses quadradinhos, não? E observamos que a partir de certos valores de K1, K2, esses quadradinhos já vai ser vazio, não vão ter elementos do conjunto minimal gerador, não vai ter pontos em vermelho. E também nós descrevemos que encontrar esse gama P1, P2, bastava olhar para os elementos da forma gama K, que seria a faixa de baixo, ok? Analogamente, isso que fizemos tanto para o conjunto minimal gerador, que eram os pontos em vermelho, nós fizemos também para os pontos em verde, que são as lacunas puras. Dividimos por setores, não, por cada quadradinho, e expressamos o conjunto de lacunas puras como união desses quadrados, não? Das lacunas que se encontram em cada um desses quadrados, e, da mesma forma, para certos valores de K1, K2, não vai ter lacunas puras,
aqui, bom, aqui na verdade tem um erro. Aqui seria o gama, o G0 de P1, P2 é suficiente determinar as lacunas puras na faixa de baixo, na primeira faixa que eu mostrei lá no gráfico. Tá bom? E nós, cada uma desses quadradinhos, na faixa numa faixa, num certo quadrado, nós reescrevemos uma forma desses elementos usando a operação de LB, ok? Bom, e algumas propriedades sobre a cardinalidade dessas lacunas puras, não? Obter a cardinalidade das lacunas puras. Em 2001, Roma e Kim deu uma cota para o número de elementos de lacunas puras em 2 pontos, usando o gênero da curva. Tá? Nós demos o valor do conjunto de lacunas puras usando os conjuntos da forma GK0, ok? Para certo K entre 0 e uma certa cota superior, ok? Então, demos essa caracterização e é claro que essa caracterização depende aqui, então, de qual que vai ser a cardinalidade de cada GK0, não? Esse GK0 seria a cardinalidade de lacunas puras em cada quadradinho da faixa de baixo, tá? E, bom, os GK0, para calcular essa cardinalidade, a gente subdividiu em 4 conjuntos, não? Descritos aqui, ok? E, usando essa subdivisão, obtivemos uma cota inferior e superior para o número de elementos, o número de lacunas puras em P1, P2. Ok? Nós vemos aqui, praticamente dependendo dos gama K1, K2, K1, 0, não? E aqui a cota superior dependendo também do gênero. Bom, então essas cotas nós vamos ver, então, isso foram os resultados não, gerais que nós obtivemos para qualquer corpo de funções. Então, em particular, nós estudamos a primeira curva que estudamos foi a curva GK, não? Que foi o segundo gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Que foi uma curva introduzida por Giulietti e Korczmarus em 2009, uma curva maximal sobre o corpo FQ6. Maximal é que ela tem maior número de pontos racionais, de lugares racionais, dado o seu gênero, não? Sobre certo corpo finito. Eles obtiveram um número de pontos, não? De lugares racionais. Eles obtiveram um gênero também, não? Nós demos, então, para essa curva, em relação a 2 pontos P0, P infinito, nós obtivemos aqui uma descrição do conjunto minimal gerador, que seriam os pontos em vermelho, ok? Então, aqui está dada, nós já tínhamos construído isso daí junto com o Guilherme num artigo, e agora nesse último, junto com o Eric também e o Guilherme, demos uma outra descrição, ok? E, lembre, o período para essa curva, para esses 2 pontos, em particular o π é Q cubo mais 1, que esse daí é o comprimento do quadrado, não? Então, o comprimento daqueles quadradinhos é esse daí. Aí, calculamos a cardinalidade dos pontos em vermelho, que é o conjunto minimal gerador dos elementos da faixa de baixo. Aqui obtivemos cada um desses valores e, usando isso, a gente obtém uma cota para o conjunto de lacunas puras, que é dada por essa expressão aqui, por esse quociente, ok? Bom, em particular, essa cota, comparada com aquela cota que Roma e Kim deram, a nossa cota é melhor para o caso que o Q seja maior ou igual que 3, ok? Então, lembre que a curva foi definida sobre FQ6, então o único caso seria o caso Q igual a 2, que a gente
não tem uma cota melhor do que a de Roma e Kim, mas para Q maior ou igual que 3, essa cota aqui está dando valores melhores que a de Roma e Kim. Ok? Aqui um exemplo em particular, não? Justamente aqui eu apresento o exemplo para Q igual a 2. Nós temos aqui o conjunto minimal gerador do semigrupo de Weierstrass. Aqui obtemos também o conjunto de lacunas, não? Puras, nesses pontos P0, P infinito. Aqui a cardinalidade deu 35, ok? A cota de Roma e Kim, para esse caso Q igual a 2, dava 45 aqui, e a nossa estava dando 47, não? Então, uma diferença de 2, por isso que, nesse caso, não melhorávamos, ok? E, bom, usando agora a construção dos códigos diferenciais, tomando certos divisores, o grau do divisor G em certo intervalo, nós construímos vários códigos aqui, da forma de certo comprimento com distância maior ou igual a 16, em um caso, distância mínima maior ou igual a 17, em outro caso, esses códigos dando valores para S entre 1 e 13, nós obtemos certos parâmetros de códigos bons, não? Que podemos dizer, não? Códigos bons com relação a outros que foram construídos anteriormente, não? Outros que foram construídos com o mesmo comprimento, mesma dimensão, e talvez a distância mínima melhora. Ou, às vezes, não tem o mesmo comprimento, mas está sobre o mesmo corpo finito, a gente pode olhar também para parâmetros relativos, não? Uma outra forma de comparar os códigos. Bom, e a segunda curva que nós estudamos são as chamadas extensões de Kummer. São curvas com esse modelo aqui. Ok? Da forma y a m igual a f de x, onde f de x é um polinômio dessa forma, produto de x menos alfa i com certa multiplicidade lambda i. Essa curva, essa é bem mais genérica. Existem vários estudos, não, de extensões de Kummer sobre algumas Kummer um pouco mais simples. Nós fizemos um pouco mais genérico, onde para alguns casos mostramos propriedades gerais quando essas multiplicidades são quaisquer valores assim, satisfazendo certas condições, não? Os lambda i menor que m, aqui do y, a característica do corpo não divide esse m, tá? E certas, o m é coprimo com lambda zero, onde lambda zero é o grau do polinômio f aqui, ok? E o gênero da curva também é dado dessa forma, ok? Aqui também temos os certos pontos, certos lugares não associados aos zeros desses elementos x menos alfa i aqui, ou lugares ou pontos racionais dessas extensões de Kummer, não? Essa extensão de Kummer tem somente um ponto no infinito, um lugar no infinito, ok? Aqui estou apresentando as propriedades, não, dessa extensão de Kummer de forma geral, ok? Bom, então no trabalho junto com Eric e a Luciane, nós vimos que se duas multiplicidades fossem iguais, certo? Encontramos o conjunto minimal gerador, aqueles pontos em vermelho do gráfico, demos uma descrição para esses pontos, não? Com certas condições sobre os valores aqui. No caso também, quando alguma multiplicidade for 1, e os pontos aqui escolhidos, aqui o conjunto minimal gerador, ele vai depender também de quais pontos nós estamos escolhendo aqui. Nesse caso aqui, um ponto no infinito e outro ponto totalmente ramificado, não? Um QL aqui. Aqui nós tomamos dois pontos, QL1, QL2, nenhum deles sendo ponto no infinito. Então, dependendo dos pontos que nós escolhemos, ou dos lugares que nós escolhemos, isso vai dar uma descrição
para o conjunto minimal gerador também. E são aqueles pontos em vermelho, ok? Em particular, para essas extensões de Kummer, dessa forma, YM igual a f de x, nós vimos que o período vai ser m, que é justamente o grau do y aqui, ok? Esse período, lembrando que é o comprimento do quadrado, que vimos lá no gráfico, ok? Bom, e o teorema principal, mostrado no trabalho com Guilherme e Eric, no caso de que as multiplicidades fossem as mesmas, então nós obtivemos que o conjunto de lacunas puras podia ser escrita como essa união de subconjuntos da forma de GK0, onde esses GK0 divididos de certa forma. Obtivemos a cardinalidade usando essa descrição aqui, não? Aqui em cima, do conjunto de lacunas puras. Obtivemos qual que ia ser a cardinalidade nesse caso. Se o expoente do y for de uma certa forma u vezes r mais 1, que seria um caso de várias curvas específicas satisfazem essa propriedade, obtivemos o valor, a cardinalidade das lacunas puras. Para o caso da curva hermitiana, também obtivemos a fórmula. Essas fórmulas aqui do número da cardinalidade de lacunas puras sobre esses dois conjuntos já tinham sido obtidas por Yang e Hu em outro artigo, mas usando outra técnica. Nós, usando essa descrição das lacunas puras, não? do conjunto minimal gerador, chegamos às mesmas fórmulas que eles tinham obtido. Não? Esses dois casos particulares eles já tinham feito também. E no caso que o expoente do y for dessa forma, igual a r mais 1, a cardinalidade das lacunas puras atinge a cota superior que nós demos. Não? Então, essa cota superior ela é a melhor possível. Não? Dentro da melhor possível, não? Que a gente pode ter dado. Para outro exemplo, para uma outra extensão de Kummer, uma subcobertura da curva hermitiana, também obtivemos o número de lacunas puras. Ok? Bom, em particular, estudamos também com um artigo, um trabalho do Eric e a Luciane, onde introduziram uma nova curva maximal, que é uma subcobertura da curva construída por Peter Billing e Maria Montanucci. Eles construíram essa curva e deram uma equação explícita dessa curva, não? Que é essa daqui. Então, para essa curva em particular, nós construímos, não, também calculamos algumas lacunas puras, não? Eles deram vários resultados, não? Aqui nós obtivemos o conjunto minimal gerador para certos pontos ou lugares racionais sobre essa curva, ok? Demos a descrição e obtivemos alguns conjuntos, não? Das lacunas puras para essa curva, tá? já que era uma curva que não tinha sido trabalhada, e é maximal, então curva com bastantes pontos racionais são importantes na teoria de códigos, não? Para construir códigos com maior comprimento, mais palavras e poder obter uma distância mínima maior também. Aqui demos, não, a descrição de várias lacunas puras também, umas fórmulas, e aqui apresentamos um exemplo, no caso dessa curva, para Q igual a 4, N igual a 3, não? Observe que o corpo base é 4 a sexta, não? E o número de elementos do corpo base é F4 a sexta, não?
E também aqui apresento o gráfico, onde em vermelho vai estar os elementos do conjunto minimal gerador, para Q0, Q1, 2 pontos, e em preto estão as lacunas puras. Não? Nós observamos que nesse exemplo, de novo, não, acontece que nós estudamos os quadradinhos aqui também na faixa de baixo, para obter todas as outras lacunas puras, não? Então, nós vemos que para essa curva aqui também em particular, não, é válida toda a teoria que nós tínhamos visto para extensões de Kummer e para a curva GK também. Ok? Bom, e aqui, a partir dessas lacunas puras que nós obtivemos aí, construímos algumas famílias de códigos, não? Para certos valores, obtendo parâmetros de códigos, não? Duas famílias aqui eu apresento de códigos, em particular, essa última família aqui, ela tem defeito Q sobre 2, tá? Então, no caso de Q igual a 4, teria um defeito igual a 2, é de ser um defeito pequeno, não? E isso nos dá códigos bons, não? Com bons parâmetros. Ok? Beleza? Bom, e aqui só que a gente fez, tudo que eu fiz, fizemos em 2 pontos, não? E uma pergunta que aparece natural também, e se for 3 pontos? E se for 4 ou mais que 2 pontos? O que que acontece? E aqui eu vou apresentar para vocês um gráfico, tá? De uma curva, tá? Onde, se nós formos lá em R2 ou em N2, a gente estava trabalhando quadrados, não? É claro que em N3 aqui nós vamos trabalhar cubos, não? De certo lado, o lado de comprimento vai ser o período também da curva, não? Que nós estamos trabalhando, e vai acontecer analogamente o que acontecia no caso de 2 pontos. Essa propriedade nós estamos vendo aqui graficamente, não? O cubo desse lado aqui, por exemplo, esse cubo aqui, o azul você vê melhor, não? Esse cubo aqui no azul, ele vai ser o mesmo cubo aqui em cima, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, há uma certa repetição, assim como acontecia lá no caso de 2 pontos, que a gente precisava estudar só a faixa de baixo. Aqui também só precisamos estudar essa faixa aqui de baixo, tá? No caso de 3 pontos, e a gente está nesse trabalho, estamos nesse daí, não? Acabamos de submeter esse trabalho, não? Para uma revista, no caso de mais pontos, que percebemos que está acontecendo as mesmas propriedades que aconteciam em 2 pontos. Ok? Bom, eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigado. Muitas graças. Bom, obrigado, Alonso, pela palestra aí, muito boa, muito interessante, né? É um tema que eu particularmente gosto bastante. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Bom, então, vamos agradecer novamente ao Alonso. Obrigado. Obrigado, Alonso. Bom, voltamos agora só ano que vem, né? Só ano que vem mesmo. Se o Vitor quer parar a transmissão.